Olá, queridos irmãos, a paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero daqui a pouquinho estar orando pela sua vida, você que nos acompanha. Aliás, já preparei aqui meu copo com água, preparei também o seu copo com água, onde estarei entrando em oração daqui a pouco. E eu tenho certeza que aonde você estiver, a mão de Deus ela vai te alcançar, a mão de Deus ela vai te visitar, esteja você em casa, esteja você no trabalho, esteja você no hospital, eu não sei aonde você vai ouvir esta mensagem, esta oração, mas aonde você estiver, eu creio que a mão de Deus ela vai te alcançar e o Espírito Santo de Deus vai tocar na tua vida de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 1, assim está escrito na palavra de Deus. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Você deve ter observado que a mensagem de Cristo, que ela está falando de promessa, promessa essa a qual está sendo feita a você, promessa essa a qual está se falando de chance, está se falando de oportunidade, promessa essa a qual também foi feita às gerações do passado. Porém, a geração do passado preferiram viver outras coisas de que viver a promessa de Deus. E o fato das gerações do passado, está se falando do povo que Deus usou Moisés para tirar do Egito, o fato deles terem, infelizmente, ter escolhido viver outras coisas e não viver a promessa de Deus, ou ter desobedecido a palavra, ou ter rejeitado as boas novas da palavra de Deus, infelizmente, eles tiveram a salvação rasgada. Eu vou te mostrar aqui a seguir, ou perderam a salvação pelo fato deles deixar de viver a promessa de Deus para viver aquilo que eles achavam que estava certo aos olhos deles. E muitas pessoas, infelizmente, elas se encontram assim. Elas estão vivendo aquilo que elas acham que é certo. Elas estão deixando de viver a promessa essa, qual é a promessa de cura, promessa de libertação, promessa de transformação, a promessa de portas abertas, promessa de restauração, promessa de salvação para a família. A promessa essa, a qual é a promessa de transformação para toda uma família, promessa de Deus. Mas eles, infelizmente, rejeitaram viver a promessa de Deus para viver aquilo que eles achavam que era certo aos olhos deles. E o fato deles deixar de viver a promessa para viver o que eles achavam que era certo, simplesmente eles tiveram a salvação rasgada, porque rejeitaram as boas novas, a qual a eles estava sendo anunciada. Esse povo, o qual Deus usou Moisés para tirar do Egito, tiveram a salvação rasgada, como vou te mostrar aqui a seguir, pelo simples fato deles rejeitar as boas novas que a ele estava sendo anunciada, rejeitar a libertação, pelo simples fato deles deixar de viver a promessa de Deus para viver ignorância, para viver a rebeldia, para viver a desobediência. Tiveram a salvação rasgada pelo fato de desobedecerem a voz ou a palavra do Todo-Poderoso. Cuidado com a desobediência, você que ouve essa mensagem. Desobediência é algo perigoso, e desobediência pode custar muito caro àqueles que a desobedecem à palavra de Deus. A desobediência, eu posso ter minha salvação rasgada, como esse povo aqui tiveram, ou perder a salvação, como eles perderam, pelo simples fato de estar desobedecendo a voz do Todo-Poderoso. A Bíblia diz no versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, aqueles que ouviram. Ou seja, a palavra que as gerações do passado ouviram, eles não aproveitaram. A palavra que no passado eles ouviram, infelizmente, era a palavra da promessa, como eu falei, promessa de mudança, promessa de transformação, mas eles deixaram a promessa de Deus, a qual é proporcionar todas as coisas boas na vida deles, para viver o lado ruim. E tem pessoas que estão assim, tem pessoas que muitas vezes ela está dentro da igreja, tem pessoas que muitas vezes ela está seguindo a Cristo, mas ela está seguindo do jeito dela, e por essa razão, ou por essa finalidade, muitas, eu não falei todas, falei muitas pessoas, elas estão vivendo o lado ruim da vida, mesmo estando dentro da igreja, pelo simples fato de não estar vivendo a promessa. O fato da pessoa estar rejeitando o lado bom,
e está procurando viver o lado ruim da vida. Porque tem pessoas que elas estão na presença de Deus, mas ela está rejeitando a palavra, está rejeitando a promessa. São as pessoas que infelizmente querem andar como acha que deve, como este povo aqui. Eles deixaram de viver o lado bom da vida e passaram a viver o lado ruim. Ou seja, deixaram a promessa de Deus, que era o lado bom, para viver o lado ruim da vida. Acabou tendo a salvação rasgada pelo fato deles rejeitar o lado bom da vida para viver o lado ruim, qual eles achavam que estava certo. E muita gente pensa assim. Muitas pessoas pensam que viver o lado ruim da vida, embora muitas pessoas estão vivendo o lado ruim achando que está certo, para muitas pessoas está certa a maneira como age. As pessoas que infelizmente, algumas estão dentro da igreja e não estão conseguindo entrar no descanso de Deus, pelo simples fato ou pelo simples objetivo de estar deixando a promessa de Deus de lado e estar buscando outras coisas em vez de viver a promessa. Olha o que diz no versículo 3, para que você entenda melhor. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que deixaram a promessa de Deus de lado, deixaram de viver a promessa para viver outras coisas, ou seja, deixou de viver o lado bom da vida para viver o lado ruim. A Bíblia deixa bem claro no final do versículo 3, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, já que não quer viver o lado bom da vida, quer viver o lado ruim, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, mesmo que Deus haja escrito a história de alguém desde a fundação do mundo, prescrito o que ia ser para aquela pessoa, se a pessoa ela não quiser viver a promessa de Deus, Deus ele não obriga. Como esse povo aqui que foi tirado do Egito, Deus havia escrito uma história linda para esse povo. Deus havia escrito uma história de salvação, mas o povo se tornou rebelde, o povo desobedeceu a palavra e por isso tiveram a salvação rasgada. Salvação essa que Deus havia escrito desde o princípio do mundo para esse povo. Estava escrito uma história de mudança, uma história de transformação, uma história de salvação para 3 milhões de pessoas. E tiveram a fé rasgada, certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quando a Bíblia fala as obras concluídas, a Bíblia está falando que a salvação estava escrita para aquelas 3 milhões de pessoas. E foram rasgadas, porque eles desobedeceram a voz de Deus e todos morreram no deserto. Ou seja, perderam a salvação pelo simples fato de desobedecerem a voz do Todo-Poderoso, como você vai ouvir aqui no versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Veja que por causa da desobediência, mesmo as boas novas sendo anunciadas, aquela geração do passado, eles não entraram no descanso de Deus, ou seja, eles não viveram a promessa, eles não entraram na terra prometida, ou não alcançaram a salvação, mesmo as boas novas sendo anunciadas a eles, porque se tornaram rebeldes para com o Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui no versículo de número 9, para adiantar, diz assim: portanto resta um repouso para o povo de Deus, ou seja, uma chance para ser salvo, uma oportunidade para ser salvo. Preste bem atenção, você que vai ouvir essa mensagem. Você que vai ouvir ela a partir do momento que você ouvir. Talvez essa seja a sua última oportunidade, sua última chance. Depende se você está vivendo ou não a promessa de Deus. Se você está vivendo a promessa de Deus, significa que você vai ter muitas outras chances, porque muitas coisas boas vão te acontecer. Mas se você não está vivendo a promessa de Deus e você está vivendo outras coisas e não a promessa, talvez essa seja a sua última oportunidade. Depende de você. Está escrito, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, era uma chance para ser salvo, uma chance para mudar, uma chance para viver a promessa, uma chance para fazer a coisa certa. Talvez não haja outra. Tudo depende exclusivamente de você. Olha o versículo 10, o que está escrito. Esforcemo-nos, pois, por entrar, no 11, aliás, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Aí diz assim, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, devemos nos esforçar para abraçá-lo, essa é uma chance. Devemos nos esforçar para viver essa uma promessa. Devemos nos esforçar para abraçá-lo, agarrá-lo, essa uma chance que você está tendo.
para que assim você possa viver ela na sua vida, ou para que você possa viver essa promessa na sua vida. Porque se você não aproveitá-la, não agarrá-la ou não abraçá-la, talvez não haja outra mais, talvez essa seja a última. Então abraça essa chance, faça a coisa certa, abraça essa chance, como você acabou de ouvir, seja obediente à voz de Deus. Abraça essa chance, como diz aqui no versículo 6, que esses mesmo ouvindo as boas novas de Deus não tiveram chance de salvação. Sabe por quê que não teve chance de salvação? Porque foram desobedientes à voz do Todo-Poderoso. E Deus está dizendo para você que está ouvindo essa mensagem: há uma chance, há uma oportunidade. Abraça ela, porque senão sua salvação pode ser rasgada. Abraça essa chance, talvez seja a última. Abraça essa oportunidade, talvez você não tenha outra. Tudo depende exclusivamente de você. Se você está vivendo a promessa de Deus, que é o lado bom da vida, ou se você deixou de viver o lado bom, que é a promessa, você está vivendo o outro lado, o lado ruim da vida. Talvez não haja mais chance depois que você ouvir esta mensagem. Tudo depende exclusivamente de você. Tá bom, meus queridos? Como disse aqui no versículo 11, esforcemos para entrar naquele descanso. Que descanso isso? Essa é uma chance. Essa é uma oportunidade. Faça a coisa certa. Ainda dá tempo. Faça a coisa certa, não há mais tempo a perder. Faça a coisa certa, é hora de voltar para Cristo. Faça a coisa certa, é hora de se arrepender, é hora de se apoiar em Jesus. É hora de entrar no descanso de Deus. Porque o próprio Deus aqui a seguir, a Bíblia diz que o próprio Deus descansou do que Ele fez. Talvez você que vai ver essa mensagem, você está trabalhando o tempo todo, está deixando Deus de lado, deixando a família de lado. Ei, se o próprio Deus descansou do que Ele fez, por que você não está dando descanso para você mesmo? E esse descanso que a Bíblia se refere é você viver a promessa de Deus. Não viver o lado ruim, que é o que muitos estão vivendo, mas viver o lado bom, que é viver a promessa. Então deixa de viver o lado ruim da vida e venha viver o lado bom da vida. Porque quando você passar a viver o lado bom da vida, aí você vai entender, quando você passar a viver o lado bom da vida, que a promessa está chegando até você, que as boas novas estão chegando até você. Só depende de você aceitá-la e passá-la a viver na sua própria vida a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Eles aqui perderam a salvação, tiveram a salvação rasgada, porque não aproveitaram a chance que tiveram. Tiveram a salvação rasgada, porque não aproveitaram a oportunidade. Abraço, não deixe passar, senão sua salvação pode ser rasgada também. Te oro por você. Pai querido e Deus amado, Senhor Deus de Israel, nesta noite mais uma vez, Senhor, eu venho adiante da Tua soberana presença em oração. Em oração, eu te apresento esta mulher, te apresento este homem que ora comigo do outro lado. Pai de misericórdia, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, que restaura. O Senhor é o Deus de maravilhas extraordinárias. O Senhor é o Deus que tem operado tantas maravilhas, Senhor. Eu te peço agora por desta pessoa. Opera na vida deste homem, na vida desta mulher que me ouve do outro lado. Talvez esta pessoa sente dores. Talvez esta pessoa, a alma está amargurada, enfiada de amargura. Talvez ela pense na cabo da própria vida, ela está abrindo mão de viver a tua promessa. Ela está abrindo mão dessa chance, dessa oportunidade. Senhor, alcança o sofrido, alcança a criatura que vive à base de medicamento. Alcança a pessoa que ora comigo do outro lado, Senhor. Ela sente dores nos ossos, na junta, nos nervos, nas artérias. Esta pessoa, ela tem problema no rim, ela faz o tratamento da hemodiálise. Esta pessoa, ela tem desgaste, meu Pai, nos ossos, ela tem desgaste, meu Pai, no joelho. Ela tem desgaste na coluna. Esta pessoa, ela sofre com problemas renais, problemas mentais. Ela sofre com diversos problemas. Alcança esta pessoa agora, meu Pai, e neutraliza, Senhor, o espírito de doença e de enfermidade. Meu Deus, que esta pessoa seja alcançada, que esta pessoa seja curada, que esta pessoa seja livre agora mesmo, que teu poder os alcance a todos os sofridos, meu Pai. Meu Deus, que os doentes sejam curados, os que estão enfermos de amargura, que seja livre. A alma angustiada, que seja, meu Deus, liberta agora mesmo. Meu Deus, que aonde chegar a minha voz, esta oração, que ali chegue o teu poder, que ali chegue a cura, que ali chegue o socorro, que ali chegue o toque da tua mão poderosa, e que o Senhor alcance a todos que me ouvem no nome do Senhor Jesus. Pai, consagra este copo com água, coloca nessa água a virtude da cura, a virtude do teu Espírito Santo, torna ela um santo remédio,
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, torna essa água, meu Pai, o remédio dos céus. E quem dessa água beber, meu Pai, que seja curado, Senhor, que seja liberto, que seja alcançado, tocado. Quem beber dessa água, que seja completamente livre no nome do Senhor Jesus. Quem beber dessa água, que receba vida, consagra, santifique e abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebida da água consagrada em nome de Jesus. Queridos irmãos, beba da água consagrada, seja curado, seja livre, seja alcançado pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, aonde você estiver. Deus abençoe, fique na paz. Forte abraço no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.